Deus. Profeta Oséias. Quem foi Oséias? Para você que, quem sabe, não tem esse contexto, nós estamos aqui falando de um período cerca de 750, 760 antes de Cristo. Nesse momento, o povo de Israel, o povo de Judá, o povo que saiu do Egito, conduzido por Moisés, havia se estabelecido na terra prometida, havia instituído um reinado através de Saul, que por sua vez perdeu o trono para Davi por desobediência ao Senhor. Davi então institui uma dinastia com base na promessa do Senhor. Salomão, seu filho, reina em seu lugar. Salomão, no final da sua vida, se desvia do Senhor. Seu filho Roboão, então, por conta disto, presencia a divisão do reino. Então o reino foi dividido. Nós temos agora um reino no sul, cuja capital é Jerusalém, onde está o templo do Senhor, com a tribo de Judá, e temos Benjamim, e temos as tribos que ficaram no norte, cuja capital, depois de um tempo, tornou-se Samaria, da onde vêm os samaritanos, lá do Novo Testamento, aquele contexto todo. Então nós temos aqui Oséias falando para o reino do norte. Durante esse período, o reino do sul ficou conhecido como Judá, e o reino do norte como Israel. E Oséias então é levantado por Deus num período bem interessante. Ele está no mesmo contexto do profeta Amós, praticamente. Nós temos o livro do profeta Amós, de Oséias, também pega um período ali de Isaías, só que Isaías fala para o povo do sul. E Oséias então fala para Israel, que está sob o reinado de Jeroboão II. E foi um período interessante, que foi um período de prosperidade. Foi o período que mais prosperou o reino do norte. Os inimigos comuns ali eram os assírios, eram os sírios, os babilônicos. E nesse período, esses povos estavam ocupados, de forma que eles estavam vivendo um período de paz, tiveram algumas conquistas militares, e isso trouxe produtividade, trouxe riqueza, e a riqueza traz conforto, e o conforto traz comodismo, e o comodismo nos separa de Deus. E isso desde sempre, e sempre será assim. E aquele povo então se afasta do Senhor. E essa é a palavra de Amós, e essa é a palavra do profeta Oséias. Nesse contexto de idolatria, de comodismo, o povo nunca parou de adorar, entre aspas, a Deus. Eles tinham seu templo no norte, não era o templo que Deus mandou construir no sul, em Jerusalém, mas havia um templo, um santuário, haviam seus ídolos, e eles continuavam jurando em nome do Senhor, continuavam fazendo as coisas conforme eles entendiam, em nome do Senhor, e misturavam, é muito parecido com o que acontece ao longo da história, misturava com o culto a Baal, que era um deus pagão da época, e com outros deuses da fertilidade, enfim. E agora Deus lança uma acusação a ser para esse povo, e o contexto que eles chegaram é interessante. Olha só, apesar da prosperidade, apesar da riqueza, apesar dos ganhos militares, apesar da paz que eles viviam, você viu o que estava escrito aqui. Olha o que Deus diz: não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Olha que interessante, no melhor período da história daquele país, humanamente falando. E continua: eles juram falso, eles mentem, eles matam, eles roubam, cometem adultério, os crimes e os assassinatos aumentam. Olha que interessante. Perceba que o que atrai esses maus, ou esses tipos de mal, que são típicos das grandes sociedades, não é a pobreza ou a riqueza. O que atrai é a falta ou a presença de Deus. Nós aprendemos que, havendo riqueza, havendo emprego, esse tipo de mal ele some ou diminui. E é um grande engano. A riqueza, a prosperidade, a produtividade, o trabalho são necessários, porém, sem uma direção de Deus, a natureza humana continua a mesma.
tendente a matar, a roubar, a adulterar, cobiçar o que não é próprio, não é particular, matar, assassinar. Mudam os meios, mas os pecados continuam os mesmos. E esse era o retrato. Agora pensa comigo, vamos trazer para o contexto Brasil. Será que Deus, olhando para o nosso país, Ele poderá olhar? Será que ficaria muito fora da realidade essas palavras? Não há sinceridade, não há bondade, ninguém nesse país quer saber de Deus, juram falso, mentem, matam, roubam, cometem adultério, os crimes e os assassinatos aumentam. Será que fica muito longe do que nós vemos hoje em nosso país? Eu acredito que não está muito longe. Nós vivemos um período justamente de muita mentira, corrupção, imoralidade sexual, assassinatos só aumentam, e outras barbaridades que nesse contexto aqui nem aparecem, né? E a causa disso, amados, o Senhor diz aqui, primeiro Ele fala a consequência, né? Por isso a terra ficará seca, tudo que vive nela morrerá, morrerão os animais, as aves e até os peixes. Essa fala do profeta Oséias, assim como do profeta Amós, ela ocorre mais ou menos uns 40, 30 anos antes desse povo acabar. Passado uns 30 anos, 40 anos, então vem o reino da Assíria, o império, na época o império da Assíria, em 722 aproximadamente, antes de Cristo, e leva embora esse povo, acaba o reino do norte. Você vai encontrar isso lá em Reis, Crônicas e na história. As 10 tribos do norte são levadas embora, e os assírios tinham por hábito então mandar outros povos estrangeiros para os lugares, misturavam para perder a identidade, e outros povos vêm morar ali, que inclusive vai dar uma origem aos samaritanos, como eu falei. Por isso que lá no Novo Testamento você vai perceber que os judeus não se davam com os samaritanos, era uma rixa que remete a esse período aqui. Mas o fato é que, por não buscarem a Deus e não reconhecerem o cuidado do Senhor, chegou um momento em que houve o juízo, houve o julgamento, e eles foram levados embora, foram mortos, foram exilados. O texto diz aqui no versículo 4 o seguinte: o Senhor Deus diz: não acusem nem repreendam o meu povo, a minha acusação é contra vocês sacerdotes. Dia e noite vocês andam sem rumo, e os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. Diga assim: andam sem rumo. No versículo 6 diz o seguinte: o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. Talvez você conheça esse texto de uma forma mais tradicional, que diz assim: o meu povo é destruído porque falta o conhecimento de Deus. Deus está falando que o povo, primeiro Ele repreende os sacerdotes, mas depois Ele repreende o povo, porque aquele povo não queria saber de Deus. Não havia um conhecimento de Deus. E quando eu falo conhecimento, quando a Bíblia se refere a conhecimento, e por isso que é interessante essa tradução, não quer saber de mim, o conhecimento na Bíblia não fala apenas de uma compreensão cognitiva de fatos, mas fala de relacionamento. Quando fala, por exemplo, que um homem conheceu essa mulher e ela engravidou e teve filhos, a mulher engravidava do mesmo jeito que engravida hoje. Então não é porque ele conhecia a prazer, dava a mão, né, tudo bem, e ela engravidava. O conhecer fala do relacionamento, de estar junto, e se fizer da forma correta, em um casamento, morando junto, sendo uma família. Conhecimento de Deus fala de relacionamento, conforme veremos em outras passagens também. Mas aquele povo não queria, diga, não queria saber de Deus.
E é interessante, eles não eram ateus. Como eu disse, eles continuavam com sua adoração, eles continuavam jurando em nome de Deus, eles continuavam com cultos, com cerimoniais, com ofertas, com dízimos. Mas essa é uma fala comum dos profetas Isaías, Oséias, Amós, Jeremias. O povo era só da boca para fora. Isso passava pelos sacerdotes que não ensinavam o povo. Diz o texto aqui, versículo 6: e vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, esqueceram as minhas leis, portanto eu não os aceito, nem aceitarei os seus filhos. Que palavra terrível, dura, da parte do Senhor. Imagine Deus dizendo: eu não aceito mais, chega. Mas como eu disse agora há pouco, será que isso se aplica a nós hoje? Será que isso tem a ver com a nossa realidade? Vivemos num país que se denomina cristão de uma forma ou de outra, temos símbolos cristãos por aí espalhados. Um exemplo que nós temos grande, conhecido mundialmente, é o Cristo Redentor, não é verdade? Quem chega ali no Rio de Janeiro, desce no Galeão não, no Santos Dumont, vê ali o Cristo Redentor recebendo de braços abertos. Que lindo. O Rio de Janeiro, vocês conhecem o contexto, não precisa falar, né, que de braços abertos ali não tem muita coisa da parte do Senhor, infelizmente. E assim nós vemos, infelizmente, pertinho de nós. Não precisamos ir muito longe. Somos chamados de cristãos, falamos em nome de Deus, falamos em nome da Bíblia, vemos desvios dos mais diversos dentro de igrejas, de denominações, e o Senhor não deixa passar em branco isso, e não deixará passar em branco. Agora, cabe a mim, cabe a você, buscar o conhecimento de Deus, buscar saber de Deus, buscar ter um relacionamento com Ele. Essa tendência, presta atenção, de não buscar a Deus, não é de agora, não é daquela época, é de sempre. Nós cantamos agora há pouco, né? Uma canção que diz mais ou menos assim: tira de mim o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Quem aqui cantou essa música e não faz ideia o que ela significa? Levanta a mão, pode levantar a mão, vou explicar agora. O irmão ali, só ele? Ali, pode levantar a mão, não tem problema nenhum nisso. Lá também. Que a música diz: tira de mim o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Quem que é Moisés? Quem que não entende o que está cantando? Pode levantar a mão, não tem problema nenhum, amados. Comum, você chegou aqui, está cantando a música, não é porque você não entende que você não vai cantar, você canta, não é verdade? E não tem nada de errado nisso. Mas agora eu vou te explicar o contexto. Ela está se referindo a uma passagem lá do Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito, através de Moisés e Arão, que muito se fala de Moisés e se esquece de Arão, mas Moisés, quando Deus o chamou, ele não quis ir. Uma das desculpas que ele deu é que não sabia falar. Aí Deus falou: não, então Arão, teu irmão, vai contigo porque ele fala bem. Esquecemos de Arão, só lembramos às vezes porque ele fez o bezerro de ouro, né? Lembramos os erros e esquecemos as qualidades. Mas Moisés e Arão, então, liderando o povo, tiram ali o povo do Egito. Mas o propósito do Senhor fica muito claro quando ele diz: Moisés, eu quero que esse povo seja um povo santo, separado, um reino de sacerdotes. O desejo do Senhor é que todos eles fossem sacerdotes. Ou seja, o que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que se relaciona com Deus, alguém que pede a Deus em favor de outros, alguém que se relaciona com o Senhor. O desejo do Senhor é que todos fossem sacerdotes. E Deus falou: então prepara o povo, você sobe no monte. E Moisés sobe no monte. Você já deve ter visto em filme, série, novela, enfim.
Ele sobe ao monte, ali ele fica 40 dias de forma milagrosa, 40 noites, sem comer, sem beber, se não me engano a Bíblia fala expressamente. Recebe os 10 mandamentos. Deus fala: agora você prepara o povo e fala para eles o seguinte, que eu quero que eles venham, que eu vou falar com eles. O desejo do Senhor, veja bem, era falar com todos. Mas aquele povo, quando viu Moisés subir no monte, e o chofar tocando, os trovões, a terra tremeu, havia fogo. O povo falou, sabe o que o povo falou? Falou: Moisés, a gente não quer subir não. Faz o seguinte, sobe você. Deus fala com você, aí você fala para nós, está tudo certo, nós vamos obedecer. Quer dizer, já começou desobedecendo, falando que vai obedecer. Vai dar certo? Sim ou não? E quantas vezes a gente faz isso? Não, Senhor, eu vou fazer diferente aqui, mas eu vou obedecer, tá? O desejo do Senhor é que todo aquele povo fosse sacerdote, mas eles abriram mão, perderam por medo. Por isso que a música diz: me faz perder o medo, que me faz dizer o quê? Moisés, suba no meu lugar, porque Deus tem algo para você. Mas muitas vezes é mais fácil, é mais cômodo que alguém ore por mim, que alguém busque por mim, que alguém faça por mim. Alguém vai jejuar, alguém vai orar, alguém vai ler a Bíblia, alguém vai pagar o preço e vai orar por mim, e está tudo certo. E a religião predominante, infelizmente, ela é assim, onde você encontra essa mentira, que existe uma casta de sacerdotes, homens, sacerdotisa quase não existe, mas vamos pegar aí homens e mulheres que de alguma forma ou de outra são mais próximos de Deus. Cria-se uma aura de diferença, de santidade, e os demais sentam e ouvem, baixa a cabeça, e é isso aí. Volta para casa, vive a vida deles, não muda nada, porque não tem um relacionamento com Deus, não tem conhecimento de Deus. Como Oséias diz: o meu povo não quer saber de mim, está sendo destruído. Porque qualquer conhecimento exige, qualquer relacionamento exige, sim ou não? A grande mentira da religião é esta: que eu não preciso de um relacionamento com Deus, basta que eu faça determinadas coisas, cumpra determinados ritos, e pronto, eu fiz a minha parte, Deus vai fazer a dele e está tudo certo. Eu não preciso me relacionar com Deus, eu não preciso buscar o Senhor, eu não preciso acordar de madrugada para orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso nada disso, porque eu fiz minha parte, eu fui no culto, eu devolvi o dízimo, eu fui na missa, eu fiz tal promessa, pronto, resolvido. Tratamos Deus como o caixa do supermercado. Você vai no supermercado, compra, você passa no caixa, o que você faz? Ele faz a parte dele, que é cobrar, sim ou não? Você faz a sua parte, que é pagar, sim ou não? E sai com a mercadoria. Houve algum relacionamento ali? Não. Talvez, se for mais para frente, a pessoa mais desinibida, você: oi, tudo bem? Conta a historinha, pergunta o nome. Mas na maioria das vezes a gente não faz isso, e passa. E sai todo mundo feliz, o caixa fez o papel dele, você fez o seu papel, pegou o que você queria e foi para casa, ótimo, está tudo certo. Só que com Deus não é assim. E mais ainda quando eu entendo a atual realidade do Evangelho, porque você percebe que ele está falando aqui que para os sacerdotes. Você entendeu que o desejo do Senhor era que todos fossem sacerdotes. E na nova aliança, através de Cristo Jesus, todos são sacerdotes. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2.
Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Pedro então traz essa explicação, esse discernimento para nós. Aqui no capítulo 2, ele continua o raciocínio do final do capítulo 1, que fala de uma vida de santidade, uma vida de separação, de obediência a Deus. E ele começa então, no capítulo 2, versículo 1, dizendo: portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira. Olha só, são coisas que estão descritas lá em Oséias, né? Abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Amém? Pois como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Quem aqui já descobriu que o Senhor é bom? Tem pessoas que creem que o Senhor é bom. Agora tem pessoas que já descobriram isso. Já viveu isso de alguma forma. Quem aqui já descobriu que o Senhor é bom? Glória a Deus. E ele continua: cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como, olha só, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Amém? Fala para o teu irmão assim: deixe que Deus te use. É o que Pedro está dizendo para nós. Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês serão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora põe em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Ele está citando o profeta Isaías, e essa pedra é Jesus. Pedro não é a pedra sobre a qual a igreja está fundada. Cristo é a pedra. O próprio Pedro escreve isso, mas não é o tema hoje, não vou entrar nesse detalhe. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Para aqueles que não creem em Cristo, eles vão tropeçar em Cristo, porque Jesus ele veio para salvar, mas ele virá para condenar. Para os que creem, é uma pedra de muito valor. Mas vamos lá, essas pessoas tropeçam porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Leia o versículo 9 comigo bem forte, por favor, vamos lá. Mas vocês... Antes, versículo 10, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém? Pedro está escrevendo e ele explica: olha, gente, vocês que creem em Cristo são a raça escolhida, são os sacerdotes do rei. Antes nós não éramos povo de Deus. Quando que alguém se torna povo de Deus? Através de Cristo Jesus, quando entrega a sua vida ao Senhor. Então Pedro está escrevendo: antes não era povo, agora vocês são, porque vocês creem em Cristo. Antes vocês não eram de Deus, agora vocês são de Deus, porque entregaram a vida a Cristo. E vocês são sacerdotes. Ou seja, eu tenho a possibilidade de ir a Deus através de Cristo Jesus, consultá-lo, clamá-lo, me relacionar com Ele, que é isso que o sacerdote faz.
Eu não preciso que alguém faça isso por mim. Obviamente, quando nós falamos de um grupo de pessoas, existem líderes, pessoas que dão direções, coordenam, mas isso no contexto de grupo, no contexto de organização. No que diz respeito à vida espiritual, cada um estará diante de Deus sozinho, quando chegar o momento. Não vai ter um sacerdote do meu lado ali para orar comigo, seja um pastor, um padre, um pai de santo, qualquer coisa, um rabino, enfim. Serei eu e Deus. E ele vai falar: e aí, sacerdote, o que você fez? Eu nem sabia que era sacerdote. Quem crê em Cristo Jesus recebe o poder de ser feito filho de Deus, de ter acesso ao Pai. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós estamos vivenciando as mesmas palavras do profeta Oséias. O povo de Deus, os sacerdotes de Deus, não querem saber dele. Ah, mas não é bem assim, será? Ele diz lá: vocês abandonaram as minhas leis. Aí eu comento agora aquilo que normalmente eu comento todo domingo. Você tem lido a Bíblia? Você lê a palavra do Senhor? Você a ouve? No início do ano nós iniciamos nosso plano de leitura bíblica, a busca diária, como fazemos todos os anos. Quantos começaram em janeiro? Vou ler a Bíblia toda, vou ler a Bíblia esse ano. Porque se você seguir esse plano de leitura, você lê a Bíblia toda em um ano. Quem está fazendo já leu mais da metade da Bíblia, estamos em julho. Mas quantos de nós não queremos saber de Deus? Falamos assim: ah, mas eu não gosto de ler. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas eu não sei ler. Mas é possível ouvir a palavra. Hoje é tão fácil. Até quem às vezes está muito ocupado aí, está fazendo um trabalho em casa, dona de casa, ou você está no trabalho ali, braçal, que você pode fazer ouvindo, põe para ouvir a Bíblia. Agora nós não queremos saber de Deus. Essa é a verdade. Porque o que Deus deixou para nós registrado é a Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Mas nós não estamos nem aí para ela. E hoje em dia nem para a igreja a gente carrega mais a Bíblia, né? Porque tem no celular. Ou quem sabe, dependendo aí, se é uma família mais tradicional, tem uma Bíblia aberta lá na sala, algum local. Mas só está aberta lá. Isso, amados, não é para trazer um peso, é para trazer mudança na nossa mente. Porque é exatamente isso que Oséias falou para aquele povo que, como eu disse, vivia um período bom, de prosperidade, tranquilidade, mas a maldade só crescia. Agora, falar que nós não temos tempo para ler a Bíblia, se nós formos bem sinceros conosco mesmo, nós sabemos que isso não é verdade. Talvez você não tenha tempo para fazer um curso bíblico, talvez você não tenha 1 hora, 2 horas para ler a Bíblia, ok? Dificilmente alguém tem isso mesmo. Mas falar que nós não temos 15, 20, 30 minutos no dia para parar e ler a palavra e orar. Agora, um dia eu estarei diante do Senhor e eu vou explicar o que para Ele. Eu vou falar: Senhor, eu não tive tempo. Ou vou emborrar, não vou falar nada. Sabe, amados, que essa questão do conhecimento de Deus é uma preocupação primordial. Paulo já escreveu sobre isso também para a igreja, porque Oséias escreveu
O meu povo está sendo destruído porque não quer saber de mim, porque não tem conhecimento. Paulo conhecia essa verdade, e ele escreve. Abra comigo em Colossenses, capítulo 1. Olha o que ele diz aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Diz assim: por esse motivo. Qual motivo? Se lermos antes, pelo fato de eles terem entregado a vida ao Senhor, estarem servindo a Deus, então ele diz: por este motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Olha o que ele pedia a Deus. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade, e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Amém? A preocupação de Paulo, a oração de Paulo era para aquele povo, para que aquele povo conhecesse a Deus. Mas o povo já era convertido, o povo já era cristão. É só ler os versículos anteriores. Aí ele diz: por esse motivo, porque vocês entregaram a vida ao Senhor, porque vocês estão andando corretamente, eu oro para que vocês tenham conhecimento da vontade. Veja bem, a oração que está registrada lá em Mateus capítulo 6, conhecida como Pai Nosso, diz, você sabe disso: que venha o seu reino, seja feita a tua vontade. Amém? E como é que eu conheço a vontade do Senhor? Eu falo que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas como que eu sei qual que é a vontade de Deus? Conhecendo o Senhor, lendo a Bíblia, orando, perguntando para Ele: Senhor, tem um negócio para fazer, Senhor, eu faço esse negócio ou não faço? Eu fecho ou não fecho? Eu saio do emprego ou não saio? Eu pergunto alguma vez para Deus, eu oro a Ele, ou eu vou fazendo e tomando decisões, e aí conforme os problemas surgem, eu peço: Senhor, abençoa, ajuda. Mas peraí, eu nem participei da tua decisão, você não perguntou nada para mim, está se enroscando todo, e agora quer que eu resolva? Paulo diz: eu oro para que vocês tenham conhecimento de Deus e da sua vontade, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Mas o que é a vontade de Deus? Como é que eu sei? Chega o aniversário do meu filho, como é que eu sei o que ele quer ganhar de presente? Você viu aquela situação triste do pai que abandona o lar, não tem contato com os filhos, aí vem o aniversário do filho, aí vai lá e compra aquele presente caro, aí chega o filho, não tem nada a ver com o filho, o presente, ou com a filha, não conhece, não tem relacionamento, e acha porque é um presente caro, vai fazer alguma coisa. Para saber o que agrada alguém, o que alguém deseja, eu preciso me relacionar com ela, sim ou não? Sim ou não? Com Deus não é diferente. Eu oro a Deus, Paulo escreve, para que vocês tenham conhecimento de Deus, a sabedoria para fazer a vontade dEle. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas muitas vezes a vontade do Senhor é distorcida. Acontece alguma tragédia, é a vontade de Deus. Você vai no velório, morreu lá alguém que é novo, alguém que não tem explicação para a morte daquela pessoa, e aí você chega ali, aquela situação terrível, aí não sabe o que falar, porque não tem o que falar mesmo. Você vai abraçar a pessoa, vai orar por ela, mas 90% dos casos não tem o que falar. Mas tem pessoa que quer falar. Tem ou não tem quem quer falar? Não tem o que falar, é uma tragédia. Aí a pessoa fala o quê? É vontade de Deus, né? Será que foi vontade de Deus? Se resume nisso, porque não tem conhecimento, não tem relacionamento com o Senhor. É interessante, a Bíblia, por exemplo, Paulo, lá em Atos, ele estava viajando, e ele falou que se propôs a ir para determinado lugar pregar o Evangelho. Não me recordo agora o local, se alguém souber aí.
E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus não deixou ele ir para aquele lugar, pregar o Evangelho. E logo depois ele teve um sonho e foi para outro lugar. Deus mandou para ele ir para outro lugar. Olha só, Paulo teve a ideia de pregar. Ele ouviu, ele raciocinou: peraí, determinado lugar, eu estou ouvindo as notícias, não tem gente lá ouvindo o Evangelho, eu vou para lá. Ele usou a mente, a capacidade dele, a sua capacidade cognitiva. Foi estrategista, fez um plano. Só que Deus falou: não, você não vai lá não. Por quê? A Bíblia não fala. E não interessa, se Deus falou, está falado. Paulo buscava a Deus, por isso ele entendeu a vontade do Senhor. Conhecer a vontade do Senhor não é apenas não pecar. Muitas vezes você está perdendo a oportunidade, está deixando de viver uma vida que Deus tem para você, porque você não está ouvindo a voz do Senhor. Não está perguntando para Ele. Tudo bem, você não está matando, não está roubando, não está pecando, glória a Deus, é isso mesmo. Mas está deixando de entender a vontade, a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para a tua vida, para o teu casamento, para a tua casa. Quantos estão entendendo aqui? Não é à toa, amados, tanta coisa para Paulo se preocupar e orar. Ele diz: nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Olha só o versículo 10, consequência: desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência. Amém? Amados, são muitas lutas que aparecem para nós diariamente. É luta em casa, é luta no trabalho, é luta na rua. Se nós não soubermos quais as lutas que devemos lutar, nós vamos naufragar. E é Deus que vai mostrar, Deus que vai dizer quais lutas devemos lutar, onde devemos nos esforçar. Ele disse lá em Oséias: o meu povo não quer saber de mim, está sendo destruído. Quantos estão sendo destruídos? Porque não conhecem a vontade do Senhor para a sua vida. E basta aproveitar, desfrutar do acesso que Deus tem, o acesso que Deus nos deu a Ele através de Cristo Jesus. Mas como eu disse, nossa mente muitas vezes está presa na religiosidade, numa fórmula, num formato. Permita que o Senhor transforme a sua mente, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12. Deixe o Espírito Santo transformar o seu entendimento, transformar a sua capacidade de compreender as coisas de Deus. Nós fazemos curso para tanta coisa, buscamos entender para poder exercer uma profissão, para poder, quem sabe, um hobby. A pessoa começa a pescar, começa a estudar sobre pesca, começa a mergulho, estuda sobre mergulho, faz curso, vai pilotar, enfim. Aí começa numa religião e acha que é natural, a coisa vai acontecer naturalmente. Não vai. Nós precisamos nos relacionar com Deus, orar, buscar a face dEle. E como eu disse, só depende de nós, porque a parte do Senhor Ele já fez. Amém? Para encerrar, abra comigo lá no livro do profeta Amós. Quase no final daí do Antigo Testamento. Antes de Obadias, depois de Joel. São livros pequenos. Você vai ver que são livros pequenos, às vezes você passa direto aí.
Amós, como eu disse, ele é da mesma época de Oséias. Viveram ali poucos anos de diferença. Ele conviveu o mesmo contexto, o mesmo governo. Ele é um pouco antes de Oséias. Trouxe também uma palavra de condenação. É algo que Deus está revelando aqui através do profeta Amós. Capítulo 8, versículo 11. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome. Veja bem o que está escrito aqui. Mas não por falta de comida, e com sede de ouvir, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Aquele povo estava ignorando a Deus. Chegaria um momento que eles buscariam a Deus e não encontrariam mais. Isaías fala sobre isso também. Ele fala: busque ao Senhor enquanto é tempo. Ele está pregando aqui para aquele povo rebelde. Vai chegar um momento, vocês vão ter fome da vontade da palavra de Deus, vocês não vão achar. Vocês vão ter sede de Deus e não vão encontrar. Ele falou nenhuma, nem duas, nem três vezes. E não foi só ele que falou. Hoje está fácil, né? Hoje temos várias igrejas, temos acesso à Bíblia no celular, no computador, impressa. Músicas, como eu disse, você pode ouvir a Bíblia, você pode pôr louvores. Temos acesso. Mas isso não é para sempre. Vai chegar um momento, e ainda que não cheguemos lá como grupo, individualmente, vai chegar um momento que nós vamos dar de cara com Deus, que é a nossa hora, o nosso dia. E aí? O que nós vamos falar para Deus? Aí não vai adiantar ter fome de Deus nem sede dele, que aí passou o momento. Conforme a Bíblia diz, no dia que se chama hoje, se arrependam, busque o Senhor. Se o Senhor está nos falando isso hoje, é porque o amor e graça e misericórdia dele está nos despertando. Glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz: não despreze a correção do Senhor, porque ele corrige como um pai corrige o filho. Se Deus está nos corrigindo, é porque ele está preocupado conosco. Amém? Diferente de um pai que é indiferente, tanto faz, tanto fez o que o filho ou a filha faz da vida. Deixar lá trancado no quarto, dar um celular na mão, um videogame, um computador, e deixa lá. O Senhor está preocupado conosco, está nos corrigindo, nos orientando, nos disciplinando. Que pelo Espírito Santo de Deus, cada um de nós conheça, busque conhecer a Deus mais e mais. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar então a orarmos nesse sentido. Eu volto a dizer, amados, nada, preste atenção nisso, nada te impede de ler a Bíblia. Nada. Nada te impede. Eu tenho dificuldade. Hoje você tem meios, você tem pessoas, você tem acesso. Nada te impede de ouvir a Bíblia. Você, se Deus permitir, vai começar a semana, segunda-feira. Não volte para a mesma rotina. Não volte para a mesma rotina. Fala para o teu irmão: não volta para a mesma rotina. Não vai fazer igual. Porque se você fizer igual, o que vai mudar? Se você amanhã acordar, Deus permitir que você acorde, e você fizer a mesma coisa, o que vai mudar? Nada. Absolutamente nada. Leia a palavra do Senhor, ore. Mas eu estou lendo e não estou entendendo. Normal, acontece. Mas o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te começar, porque você está se relacionando com Ele. Você começa um relacionamento, é assim.
Você está conhecendo a pessoa, seja uma amizade, seja um relacionamento homem e mulher, você está conhecendo. É estranho muitas vezes no início, não é verdade? O jeitão da pessoa, não é? Ah, esse cara é esquisito, né? Dei bom dia, ele não respondeu do jeito que eu queria, né? Do jeito que eu imaginava. Mas você não sabe como é que está lá dentro a pessoa, né? Mas a pessoa é tímida, a pessoa, não é o caso de Deus, né? Mas estou dando exemplo. Quando a gente começa um relacionamento, nem sempre é como a gente imagina que vai ser. Mas quando nós investimos, as coisas começam a acontecer. Amém? Te convido então, se você quiser, a se colocar em pé para orarmos. Deus está de braços abertos, amados. Como o pastor Márcio diz, Deus está a uma oração de distância. Mas o fato é que realmente nós não oramos. Nós não perguntamos para Deus. O fato é que realmente a gente dá valor a tudo. Ao trabalho, às séries, às novelas, aos filmes, aos hobbies, à família, a tanta coisa. E deixamos Deus. E vivemos como aquele povo, meu povo não quer saber de Deus. Já pensou um dia estarmos diante de Deus e Deus falar, você não quis saber de mim? Eu fui na igreja, tá, mas e o restante dos seus dias? O que você fez na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Feche seus olhos, vamos orar. Fique à vontade para